Tudo bem, pessoal? Aqui está falando é o professor de tênis André Monteiro e vou estar passando aqui para vocês um pouquinho da nossa metodologia para 2020. Durante 26 anos de carreira dentro da quadra de tênis, a cada ano que ia passando eu ia meditando um pouquinho sobre como melhorar, né, dentro da quadra, como fazer as pessoas entenderem melhor o tênis, até porque quando eu comecei a jogar eu sentia muita dificuldade em entender como fazer a batida, como trabalhar a questão do jogo dentro da quadra e assim por diante. Então, dentro desse período todo, eu fui criando e fui percebendo a importância de ter um método definido de ensino do jogo de tênis, né? E aí nós criamos o método Coach Tênis. O método Coach Tênis, ele consiste na maneira mais simples possível, em que o aluno, durante um período curto de 3 meses a 2 anos, consiga atingir o nível de excelência nos fundamentos, tanto na parte de regularidade quanto na parte técnica, executar todos os fundamentos de forma limpa, precisa e eficaz. Então vamos lá. O método Coach Tênis ele consiste em 5 itens fundamentais, onde através desses itens a gente consegue trabalhar a mecânica dos fundamentos em todas as suas ações, né? O primeiro tópico é regularidade, o segundo, profundidade, o terceiro, direção, o quarto, efeito e o quinto, força. Então vamos lá: regularidade, profundidade, direção, efeito e força. Então esse é através desse método da progressão lógica a gente trabalha toda a parte de desenvolvimento do golpe de tênis, do jogo de tênis, tá certo? E dentro do nosso método a gente tem algumas etapas, né? A primeira etapa é a progressão técnica, que é preparação, aproximação, batida e terminação. Essas são as etapas para executar cada fundamento, porque os fundamentos básicos nós trabalhamos direita, forehand, esquerda, backhand, voleio e saque. Devolução de saque, aí as outras jogadas que acontecem no jogo, eu costumo chamar de os golpes secundários ou trabalho científico do jogo de tênis, tá bom? Então, a gente dentro desse processo todo, nós criamos um método próprio da Coach Tênis, tá? A Coach Tênis, ela juridicamente ela existe há 2 anos, tá? Mas eu trabalho com tênis há 26 anos e há 15 anos eu desenvolvi esse método e ele está sendo aprimorado a cada ano. E em 2020 nós vamos dar um pouco mais de padrão aos nossos treinamentos, tá? Geralmente o nosso carro-chefe de aula é 2 vezes por semana, grupo de 4 alunos e a duração da aula 50 minutos, ok? Então vamos lá. O método Coach Tênis ele consiste na progressão técnica, que trabalha a preparação, a aproximação, a batida e a terminação. A progressão tática ela consiste em acertar a bola, trocar a bola, ou seja, disputar a bola, né, com o outro jogador e ganhar o ponto. Essa é a progressão tática. A progressão lógica ela consiste na regularidade, profundidade, direção, efeito e força, tá certo? Então nós vamos, a partir de 2020, nós vamos implantar um método diferente de trabalho. Estamos adquirindo alguns colaboradores que vão estar trabalhando conosco, os professores. Esses professores eles vão executar a metodologia em uma sequência sistemática. Vamos lá. Na primeira aula a gente vai trabalhar o mapeamento. No mapeamento nós vamos transcrever em um sistema o perfil do aluno. O perfil do aluno ele vai nos dar toda a orientação que será utilizado durante os treinamentos para que a gente consiga atingir a necessidade do aluno. Às vezes o aluno ele mesmo não sabe a necessidade principal para a sua evolução.
E a ideia desse corpo de professores é para que a gente, em coletividade, consiga discernir mais claramente qual é a necessidade para a sua evolução, para que você venha a evoluir. Então, na primeira aula, da primeira à terceira aula, vamos criar um mapeamento. O mapeamento vai fazer todo esse trabalho. Da aula 4 à aula 5, forehand, que é o lado da direita, em suas variações. Da aula 6 à aula 8, backhand, também na sua amplitude, nas suas variações. Na aula 9 e 10, vamos trabalhar voleio, todo o processo de jogo de rede, desde a sua execução, desde do planejamento, da necessidade de jogar na rede. Da aula 11 à aula 13, nós vamos trabalhar o serviço ou o saque. O saque, ele tem, eu costumo dizer que o saque você tem isso para o iniciante, né? Nós costumamos dizer que ele tem duas possibilidades, o saque com um intervalo e o saque simultâneo. O saque com intervalo é aquele que a gente coloca a raquete atrás, lança a bola e bate. Esse é o saque com mais objetivo em âmbito de acerto, né? Agora, de resultado, é o saque simultâneo, que tudo é feito sincronizadamente, tá? E aí da aula 11 à aula 13, vamos trabalhar muito essa questão do serviço. Da aula 14 à aula 20, nós vamos trabalhar muito drills. Drills são exercícios em conjunto, de forma sincronizada, onde você vai meio que juntar todos os elementos dentro de uma troca de bola, de uma duração de um ponto, né? Por exemplo, batida de direita, batida de esquerda e um approach. Isso é um drill que vai ser trabalhado durante as aulas. E da aula 21 à aula 24, nós vamos estar falando sobre o jogo em si, porque quando a gente entrar na aula 21, o aluno ele já aprendeu a bater direita, esquerda, volear e sacar. E aí ele já tem o mapeamento, então o jogo vai ser o princípio para ele passar de nível, e aí ele entra num plano mais avançado, tá? Da aula 1 até a aula 24 é o plano inicial. Isso vai ser tratado exclusivamente a princípio, né? Dentro daquilo que a gente já percebeu, para os alunos que vão começar do zero, tá certo? E aí ele entra no plano avançado. No plano avançado, ele vai trabalhar paralela, a gente vai dimensionar a paralela em todas as suas possibilidades. Cruzada, esse da paralela vai ser da aula 25 até a aula 30. Da aula 31 à aula 36, nós vamos trabalhar a cruzada, também dimensionando todas as necessidades de uma cruzada. Cruzada longa, cruzada curta e assim por diante. Nós iremos trabalhar também da aula 37 à aula 43, shot e lob, tá? Shot e lob. Shot é o drop shot, né, que é aquela bola que você do fundo da quadra você joga lá no pé da rede, onde o adversário não consegue alcançar, tá bom? E da aula 44 até a aula 48, vocês vão perceber que eu estou sempre olhando aqui para o canto, para o computador, para me poder estar mandando aqui as informações precisas para vocês, tá? Da aula 44 até a aula 48, vamos trabalhar muita coisa voltada para o winner. Aprender a dar o winner, quando vai dar o winner, qual o momento certo, a importância do winner, se o winner tem que ser com mais direção, mais profundidade, mais força, assim por diante. E aí da aula 49 à aula 53, nós vamos trabalhar a devolução de saque. Da aula 54 à aula 63, vamos trabalhar as variações das jogadas. Da aula 64 à aula 73, vamos trabalhar muito a parte tática de jogo. E aí quando a gente terminar da aula 25 à aula 73, nós vamos trabalhar muito plano avançado. Terminando esse plano avançado, nós vamos entrar na progressão lógica. A progressão lógica, ela é voltada basicamente para aqueles alunos que já jogam de forma mais individualizada, ou seja, sem a necessidade do professor por perto. Porque ali ele vai trabalhar a regularidade, a profundidade, a direção, o efeito e a força. Aí é um trabalho mais científico, ou seja, é um trabalho mais minucioso. A gente vai trabalhar alguns detalhes
que não vão ficar muito voltados para a parte técnica do jogo, porque o aluno já consegue dominar os fundamentos, tá bom? Então, da aula 74 à aula 83, exercícios, treinamentos voltados para a parte de regularidade. Da aula 84 à aula 88, vamos trabalhar da profundidade. A profundidade, isso não quer dizer que a bola tem que chegar no final da linha. Existe vários tipos de profundidade. Por exemplo, qual é a profundidade de um drop shot? No pé da rede, é uma boa profundidade. Então, isso nós vamos dimensionar isso cientificamente na quadra. Da aula 89 à aula 92, vamos falar sobre direção, ou seja, aprender a direcionar a bola. Aí ele consiste muito no posicionamento do corpo, né? Na organização antes da bola quicar na sua quadra. A gente costuma trabalhar muito a trajetória da bola, né? As fases da sua trajetória. E aí da aula 96 à aula 90, da aula 93 à aula 96, nós vamos falar sobre efeito. Aí ele vai consistir nas empunhaduras, na altura da bola, o momento, qual é a necessidade para essa jogada e assim por diante. E da aula 97 à aula 99, nós vamos trabalhar sobre a questão da força. Qual o tipo de intensidade, agressividade para determinadas situações, tá bom? Então esse método, até a aula 99, da aula 1 à aula 99, se o aluno está matriculado 2 vezes por semana, começando em janeiro, a aula 99 vai terminar no final de dezembro. Então ele vai ter o ano todo para fazer todo esse processo, tá certo? E no nosso site, que é o www.coachtennis.com.br, a página Programação Anual, você vai conseguir detalhar mês a mês os treinamentos específicos da escola. Mês de janeiro, vamos trabalhar muito a parte de jogo. Mês de fevereiro, situações específicas, você vai observar lá. Então nós já temos todo o planejamento já mapeado na grade, mês a mês. Então os professores, eles vão trabalhar muito a execução. E eu vou trabalhar no planejamento e na coordenação do trabalho da escola com relação a cada aluno. Mas somente os alunos que se matricularem no projeto Coach Tennis 2020 vão participar desse evento. Ele te dá a possibilidade de você trabalhar a questão completa do planejamento das aulas de tênis para o ano de 2020, tá certo? Então é isso aí, passei um pouco de uma forma sucinta como nós iremos trabalhar em 2020, né? A ideia é que nós temos 2 professores, eles vão estar trabalhando de manhã, tarde e noite na nossa escola, e nós vamos dimensionar esse trabalho e eu vou ficar mais voltado para a parte de coordenação desses exercícios. Vamos dar um exemplo aqui para que você entenda. João está treinando com o professor A. E aí eu vou estar passando para ele, vou passar para ele assim que eu preciso que ele trabalhe da aula 11 à aula 13. A aula 11 à aula 13 é serviço. Então ele vai pegar esse aluno e vai trabalhar serviço. Ele vai ensinar desde a empunhadura, posicionamento, o tipo de saque, o que eu preciso que ele faça. E aí depois nós vamos avaliar isso quando ele estiver jogando. Dentro do jogo, aonde que a gente vai trabalhar, onde é que a coordenação entra. Quando o aluno estiver praticando o jogo, aí nós vamos mapear onde é que está a deficiência e a dificuldade do aluno para desenvolver aquele exercício dentro da quadra. Tá certo? Então, mais ou menos isso aí. Entre no nosso site lá, www.coachtennis.com.br, e tem muitas páginas de jogos, de treinamento, grade horário. Lá você pode dimensionar mais as informações que você precisa. Grande abraço a todos.